E eu que fui no banheiro de madrugada e, gente, eu sentei no colo do pai da minha amiga. Essa história já tem algum tempo, mas eu resolvi contar pra vocês. Eu ainda tenho muita vergonha, gente, de falar, mas eu vou tentar. Foi assim. Nessa época, já tem uns 4 anos, eu dormia na casa da minha amiga, entendeu? Porque ela era filha única e ela se sentia muito sozinha. A gente era muito, muito amiga, assim, de uma dormir mesmo na casa da outra. A gente compartilhava roupas, acessórios, enfim. E aí, nesse dia eu fui. Eu fui pra passar o final de semana. E a casa dela era bem menor, porque era só ela, o pai e a mãe dela. Era uma casa assim que tinha 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. E não, lá não tinha banheiro nos quartos, era um banheiro para toda a casa. E eu ia muito no banheiro, porque eu sempre me hidratei muito. Eu ia não, na verdade eu ainda vou muito no banheiro, entendeu? E eu me acordava à noite lá na minha casa e eu ia assim, tocando nas paredes, nem abri os olhos direito. Por quê? Porque sempre que eu abri os olhos, depois eu perdi o sono, entendeu? Então eu só me levantava e ia na minha intuição. E lá eu não fui diferente, né, gente? Foi tudo igual, entendeu? Eu acordei à noite e aí eu me levantei, não abri os olhos e fui andando em direção ao banheiro. Cheguei lá, acendi a luz. Só que eu nem sei por que eu acendi a luz, porque não precisava, eu tava de olho fechado, né? E, gente, eu não fui com a mão pra abrir nada, eu simplesmente sentei. E quando eu sentei, eu escutei um grito, que eu ainda tava zonza, né? Eu tava zonza de sono. Eu escutei um grito, tá louca, menina, tá louca, menina. E, gente, quando eu me virei, era o pai da minha amiga. Foi uma gritalhada só. Ele começou a gritar, começou a falar: o que é que você tá fazendo, menina? Você tá louca, você tá doida, não sei o quê. Gente, nessa barulheira toda, a mãe da minha amiga acordou. A minha amiga acordou. E cadê que eu ia explicar o que tinha acontecido? Tava o homem lá naquela situação, eu também. Como que eu ia explicar? Foi uma confusão, gente. Eu lembro que eu chorei, porque ele ficou falando um monte pra mim. Ele ficou falando que eu prestasse atenção, que eu não tava na. Gente, ficou tão constrangedor que ele ficou falando assim, sabe, por conta da esposa dele, né? Com certeza. Você não tá na sua casa, você presta atenção, como que você vem e tal. E, gente, eu fiquei com tanta vergonha, mas com tanta vergonha que depois desse dia, nunca mais eu fui pra casa dessa minha amiga. Hoje em dia eu falo isso de boa, assim, né? Eu não sinto mais. Mas na época eu fiquei com tanta vergonha, com tanta vergonha. Eu cheguei em casa, eu falei pra minha mãe e tal, porque minha mãe ia estranhar, né? Obviamente que eu não tava indo mais na casa da minha amiga, né? E aí ela só ia lá em casa e ela dormia e tal, mas eu nunca mais tive coragem de ir por conta dessa vergonha, né? E, gente, foi muito, muito constrangedor. Eu nunca, eu era bem, né? Eu nunca tinha, gente, sentada assim no colo de ninguém, entendeu? E quando eu sentei, meu amor, foi. Foi no colo do pai da minha amiga.